Vamos meditar na palavra do Senhor? Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Todos acharam? Amém? Então vamos lá. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar? E vamos orar também pelos nossos irmãos enfermos, vamos orar também por aqueles que estão fazendo prova do Enem. Minha filha vai fazer prova hoje, apesar de que esse ano ainda não é o ano dela, né? Ela vai fazer só para ganhar experiência, né? Mas vamos orar assim mesmo, né? E tem aqueles que estão fazendo, jovens da igreja que estão fazendo a Vera, né? Então vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, poderoso e eterno, nós pedimos nessa manhã, nos abençoa através da Tua santa palavra, vivifica as nossas vidas, derrama sobre nós, ó Deus, nessa manhã o óleo da Tua unção. Ó Deus, que sejamos transformados pelo poder da Tua palavra. Ó Deus, que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco, com a igreja. Abençoa, Deus, a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, passando por lutas, por dificuldade, lidando com dores, internados. Que o Senhor seja com eles, que o Senhor os fortaleça e os guarde, que o Senhor dê cura, ó Deus, pelo Teu poder e para a Tua glória. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão fazendo essa prova do Enem, que eles sejam bem-sucedidos, ó Deus, que eles possam vencer os desafios nessa trajetória da vida de estudos e da vida profissional também. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a tarefa que eu tenho aqui hoje não é fácil. Pregar a palavra de Deus é sempre um grande desafio. Levar às pessoas aquilo que Deus quer falar. Procurar ser sensível à voz de Deus, ao querer de Deus. Mesmo quando a gente às vezes não está tão bem. Não é uma tarefa fácil. Sabendo o quanto nós somos limitados, pecadores. Às vezes também nós olhamos para as circunstâncias e duvidamos, ficamos duvidando, será que as pessoas vão ouvir a mensagem? Será que elas estarão desatentas, olhando para o celular, dormindo na hora da mensagem? Ou será que elas vão compreender aquilo que é pregado e vão aplicar à sua vida? Mas essa preocupação que nós temos, ela dura toda a história. E a história bíblica, porque a gente está lendo, a gente está fazendo a leitura da Bíblia durante todo esse ano, e a gente está lendo o livro do profeta Jeremias, e a gente vê quantas vezes o profeta Jeremias, ele lamenta, ele entra em crise, porque o povo de Deus não ouve, o povo de Deus não atende, não reconhece os seus pecados, não se arrepende, não volta para Deus.
Lá no capítulo 6, ele diz algo interessante, ele diz: os ouvidos do povo estavam incircuncisos, que a palavra do Senhor era para eles um objeto de deboche, eles não gostavam dela. Como é que pode isso? O povo de Deus não gostava de ouvir a palavra de Deus. Ezequiel, um outro profeta muito conhecido, passa por algo parecido. E Deus fala com ele: olha, você vai lá e fala. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, fale, porque você é um profeta que eu levantei para falar com eles. O próprio Jesus, quando falou aos homens, teve que lidar com a objeção das pessoas, com a resistência, com o coração endurecido. Irmãos, nós precisamos ouvir e atender a palavra de Deus. Às vezes nós que estamos aqui pregando, nós temos a impressão que as pessoas ouvem a palavra, mas não sentem tanta urgência em aplicar a sua vida, em viver a palavra que ouvem, em ter convicção naquilo que Deus está falando e pensar: Deus está falando comigo, eu preciso urgentemente atender a voz de Deus. Eu preciso ser sensível à voz de Deus. E com isso estarmos preocupados com a nossa vida espiritual, que não pode ser construída de uma maneira superficial, que não pode ser apenas uma casca por fora, mas que tem que ser algo que acontece dentro de nós, no nosso coração. E que ao acontecer dentro de nós, no nosso coração, vai transbordar em atitudes que glorificam a Deus. Vai transbordar no fruto do Espírito, num maior compromisso com Deus, com a palavra de Deus, num maior senso de amor e de comunhão entre os irmãos, num coração realmente transformado pelo poder de Deus e pelo Espírito Santo. É preciso viver a presença de Deus no íntimo. É algo que precisa transformar a minha vida, mexer com aquilo que eu sou. É algo que tem que mexer com todo o meu ser, com as minhas atitudes no meu casamento, com as minhas atitudes em relação às minhas filhas, com as minhas atitudes no meu trabalho. É algo que mexe com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho, com a maneira como eu encaro a vida, com a maneira como eu me comporto na igreja. É algo que transforma a minha maneira de ser, a minha maneira de viver. É algo que me traz sede de Deus, porque transforma lá dentro, no meu interior. Deus sempre quis andar com o homem. Lá no Jardim do Éden nós vemos Deus andando com o homem numa comunhão profunda, numa comunhão que trazia vida ao homem, mas essa comunhão é abalada pelo pecado. E o pecado faz com que o homem já não ande mais ao lado de Deus, mas o homem agora se esconde de Deus. Lá no Antigo Testamento a gente vê alguns exemplos de homens que foram cheios da presença de Deus. A palavra de Deus fala de Bezalel, lá em Êxodo 31, um nome não muito conhecido, mas fala que esse homem era cheio do Espírito Santo e capacitado por Deus com habilidade e inteligência para a construção do tabernáculo. A Bíblia fala de Moisés, que ele tirou um pouco do espírito que havia sobre Moisés e colocou sobre os anciãos de Israel para que eles ajudassem Moisés na liderança. A Bíblia fala de Sansão, de Davi, como homens cheios do Espírito Santo. Mas enquanto poucos estão sendo cheios do Espírito Santo, outros estão só observando aqueles que são cheios do Espírito Santo. E eu pergunto a você, você quer ser alguém que é cheio do Espírito Santo ou alguém que apenas olha aqueles que estão sendo cheios do Espírito Santo? Quando Jesus veio estar entre nós,
A palavra diz lá em João 1 que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso não fala apenas da humanidade de Cristo, mas fala também que ele veio habitar. A palavra, em outras traduções, pode ser tabernacular com os homens. Vem do grego eskenosen, significa armar uma tenda. Ou seja, ele quis vir e habitar com o homem numa comunhão íntima. Jesus torna a presença de Deus acessível ao homem novamente. E o homem andava com Jesus, e andando com Jesus, ele estava andando com Deus. Tanto que Jesus fala para Filipe fala, não, se o Senhor nos mostrar o Pai, então nós vamos crer. E Jesus fala com ele, Filipe, há tanto tempo eu estou com você, e você me pede para mostrar o Pai? Você não vê que o Pai está em mim, eu estou no Pai? E após a sua morte, Jesus não deixa aqueles que o seguem, os seus discípulos órfãos, mas ele deixa o Espírito Santo para que habite nos seus discípulos, para que viva dentro de nós, para que transforme o nosso ser. O Espírito de Deus habita em mim. E isso precisa causar transformação na minha vida. Isso não me permite ser indiferente à voz de Deus. O Pentecostes vem, os homens estão lá orando, os discípulos do Senhor, e eles são cheios do Espírito Santo, capacitados por Deus, eles se tornam a habitação de Deus. Isso é algo tremendo demais para a nossa compreensão humana. Isso é precioso demais para que nós deixemos em segundo plano. Isso exige santificação, um desejo ardente pela presença de Deus, uma adoração profunda, aquele que vive e reina. Isso exige o reconhecimento do nosso pecado, isso exige arrependimento diante da presença de Deus, isso significa vida abundante, cura interior, paz que excede todo entendimento, uma alegria que não tem fim. Você tem a oportunidade de ser habitação do Espírito de Deus, de ser cheio do Espírito de Deus, capacitado para a obra de Deus. Isso não é algo superficial, isso não é algo apenas emocional, isso não é algo apenas temporário. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém, irmãos? É algo que acontece no seu interior e acontece de uma maneira profunda. É algo que precisa ser real. É o Espírito Santo habitando em você. Abra sua Bíblia em Romanos 8, versículo 11. Romanos 8, versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Somos vivificados por Deus. Isso fala de um cristianismo vivo, atuante, relevante, profundo, cheio da glória de Deus. Somos vivificados pelo Espírito que habita em nós. Evangelho de João, capítulo 7. Evangelho de João, capítulo 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Mas quando nós recebemos o Espírito de Deus, do nosso interior fluem rios de água viva, irmãos. É cristianismo vivo. É coisa de Deus em nós, é algo que acontece dentro de nós e transborda para fora. Nós não podemos encarar isso de qualquer maneira. Evangelho de Mateus,
capítulo 23. Mateus 23, 25. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e de glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Jesus condena essa religião de fora, essa religião que é só aparência, é exterior, é vazio, é oco, é superficial. Não, irmãos, Jesus ele quer fazer uma obra dentro de nós. Ele quer habitar dentro de nós, ele quer nos encher, ele quer nos vivificar. É no interior, ele quer agir no seu interior. 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Amém, irmãos? O exterior se desgasta, sofre, luta, mas em Jesus o nosso interior se renova dia a dia. Por isso nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus, cheios da graça de Deus, não apenas falando em línguas estranhas, isso também, se Deus nos der esse dom, mas tendo a ousadia de pregar o Evangelho, falando das coisas de Deus durante o nosso dia a dia, amando ao nosso próximo como o Senhor manda, sendo submisso à palavra de Deus, dando o fruto do Espírito na nossa vida. Quantos de nós temos sido realmente cheios do Espírito Santo? Quantos de nós somos, no nosso dia a dia, cheios do Espírito Santo? Quantos de nós, as pessoas olham e falam, olha, ali vai um homem, ali vai uma mulher, cheio da presença de Deus. Em Atos 4, eles estavam reunidos, eles oraram, o lugar onde eles estavam tremeu, e eles foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Efésios 5 diz, para nós não nos embriagarmos com vinho, no qual há dissolução, mas para nós sermos cheios do Espírito, nos enchermos do Espírito. Isso mostra que prioridades nós precisamos ter. A nossa prioridade não pode ser alimentar a nossa carne, mas tem que ser cheio do Espírito Santo, buscar o reino de Deus, nos aprofundarmos nas coisas de Deus. Mas quando olhamos hoje para a igreja, nós vemos muita superficialidade. Muitas pessoas olhando para o ser cheio do Espírito Santo como algo que podem dispensar, como uma experiência que é para alguns e não para todos. Irmãos, todos nós precisamos ser cheios do Espírito de Deus. Às vezes olhamos e falta sede nesse tempo. Não é só uma questão de geração. A geração, os mais jovens, falta sede. Não, falta sede no tempo em que nós vivemos. Jonathan Edwards, um pastor puritano, viu um grande avivamento acontecendo na sua igreja. Os jovens foram despertados, estavam morrendo muitos jovens, e os jovens então foram despertados a orar, e ao orar eles foram cheios do Espírito Santo. Havia uma inquietação espiritual no coração deles, eles fizeram reuniões de oração, eles deixaram de ir para festas, porque eles queriam buscar mais a presença de Deus. A congregação estava viva, todos sentiam a presença de Deus naquele lugar, havia um avivamento. Eles convergiam para a palavra de Deus, abandonavam o pecado. Não era algo emocional, era algo profundo acontecendo. Um avivamento, quando acontece, é algo profundo, é algo que muda as nossas vidas, é algo que muda a nossa igreja, é algo que muda o nosso bairro, irmãos.
Lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, quando aconteceu o movimento pentecostal moderno, os homens foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, como lá em Pentecostes havia acontecido, e começaram pessoas de etnias diferentes a se reunirem juntas, homens brancos, homens negros, buscando a Deus e sendo cheios do Espírito Santo. Barreiras caíram, porque o Espírito de Deus estava naquele lugar. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, o nosso louvor não é da boca para fora, o nosso louvor é intenso. Há um impacto social relevante, há uma mudança de mentalidade, nós abraçamos a missão, nós despertamos para a evangelização. D.L. Moody, um pregador influente no século XIX, ele relatou que ele, quando foi cheio do Espírito Santo, era como se a mão de Deus estivesse como ele, e Deus estivesse se revelando e transformando a vida e o ministério dele. Ele sentia a necessidade de algo mais. Irmão, você sente a necessidade de algo mais de Deus? Você tem sede de Deus? Como eu posso subir ao púlpito sem sede de Deus? Como eu posso levantar as minhas mãos sem sede de Deus? Como eu posso cantar sem sede de Deus? Martin Lloyd Jones, um pregador do país de Gales, ele afirma que nós precisamos conhecer o fogo do Espírito Santo para que sejamos purificados por Deus. E ele diz que o que define se nós recebemos o Espírito Santo não são necessariamente as nossas experiências, mas o quanto Jesus é precioso para nós. O quanto Jesus é precioso para você. O quanto é precioso para você estar na presença de Jesus. Meu irmão, eu quero mais de Deus. Eu quero transbordar do Espírito de Deus. Eu não estou satisfeito, eu preciso orar mais, eu preciso confessar os meus pecados, a minha alma anseia por Deus. Eu quero que algo novo aconteça no meu interior. Nós precisamos, irmãos, ter o coração como o dos salmistas, que eles ansiavam por Deus, mais do que a corça anseia pelas águas, por ti, Senhor, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Mais do que os guardas esperam pelo romper da manhã, pelo Senhor, a minha alma anseia. Ah, Senhor, um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Eu quero estar na tua presença, Senhor, eu quero ser cheio da tua glória. Mas parece que hoje há um vazio na alma. Parece que hoje há um olhar sem brilho na igreja. Um cristianismo sem espírito. Uma igreja oca. Como pode isso acontecer? Onde tiverem pessoas com sede de Deus, unidas, buscando pelo Senhor, Ele vai operar. Ele vai curar, Ele vai transformar, Ele vai habitar com eles, Ele vai tabernacular. É isso que eu quero para essa igreja, irmãos, essa presença de Deus, essa presença que nós sentimos agora na hora do louvor. Essa presença que nós queremos, não religiosidade, mas que a oração seja uma prioridade na nossa vida, que nós queiramos estar na presença de Deus em comunhão com o Senhor, que nós cheguemos aqui com sede de Deus no coração. E se todos nós chegarmos ao culto com sede de Deus no coração, buscando a Deus, Deus vai se fazer presente nesse lugar. Nós vamos experimentar um verdadeiro avivamento, irmãos. E esse avivamento vai alcançar a vida de outras pessoas, porque não é algo superficial, é algo que está acontecendo dentro de nós. E está transbordando para fora de nós. Quando nós amamos, isso mexe com o nosso interior. Quando nós nos tornamos pais, que você vê aquela criança pequena, só de lembrar que emoção, irmãos, nada se compara a isso. Até quando a gente vê um gol do nosso time, a gente vibra. Aquela emoção que a gente sente. Vendo um filme, a gente sente uma emoção. Dentro da gente mexe algo. Como é que na presença do Deus Todo-Poderoso nós podemos ser indiferentes, rasos, distante? Isso não pode acontecer. Meu irmão, eu quero que você preste atenção hoje na profundidade disso. O Deus que criou o universo habita dentro de mim e de você. Amém?
Isso não pode acontecer nas nossas vidas. Efésios capítulo 3. Vamos voltar lá para o texto que a gente leu, de Efésios 3. Nos primeiros 2 capítulos de Efésios, Paulo está ensinando que Cristo é o centro, que só nele o homem pode encontrar a salvação, que a salvação é fruto da graça e da misericórdia de Deus, da soberania divina, que nós somos salvos pela pregação do Evangelho, que essa mensagem precisava ser transmitida com ousadia a outras pessoas e que nós não deveríamos desanimar. E o que Paulo fala aqui no versículo 14 é que por essa razão ele se colocava de joelhos diante do Pai. Paulo orava. Irmãos, se nós queremos ser cheios de Deus, se nós queremos viver o cristianismo, nós precisamos orar. Tudo começa com a oração e nada acontece sem a oração. Paulo ora, ele clama a Deus por 2 coisas que são fundamentais para a igreja: a presença poderosa do Espírito Santo e que a igreja esteja alicerçada em amor. Se a igreja tiver essas 2 características, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se formos cheios do Espírito de Deus e estivermos alicerçados no amor de Deus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Versículo 14, por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Orar sem desanimar. É através da oração que somos cheios de Deus. Que Deus firma os nossos passos, que Deus nos ajuda a encarar as dificuldades. Paulo sabia as dificuldades que os efésios estavam encontrando. Aquela cidade era uma cidade dominada pelo paganismo. E os crentes estavam ali correndo risco de desanimar ao ver que ele, o próprio apóstolo Paulo, estava preso. Então ele fala, olha, eu vou orar por vocês, eu vou me colocar de joelhos para que vocês não desanimem, mas permaneçam firmes no Senhor. Porque nós somos uma família de fé, irmãos. Nós precisamos orar, dobrar os nossos joelhos por essa família, para que essa família esteja alicerçada e arraigada em amor e cheia de toda a plenitude de Deus. Você tem orado pela sua igreja? Você tem orado pela vida do seu irmão? Você tem abençoado a vida dele? Você tem buscado o Senhor por ele para que essa igreja seja uma família? Uma família tem problemas, né, irmãos? Não é verdade? Qual é a família que não tem problemas, né? Então, a nossa família aqui também tem os seus. Temos qualidades, temos defeitos, mas nós somos uma família, irmãos. Amém? Em nome de Jesus, nós somos uma família. Nós precisamos uns dos outros. Nós oramos uns pelos outros para que nós sejamos cheios do Espírito Santo, fortalecidos no Senhor. Versículo 16. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. Preste atenção, meu irmão. Versículo 16, no íntimo de cada um. Para que Cristo habite no coração de vocês. Para que vocês estejam enraizados e alicerçados. Raiz e alicerce. São 2 coisas que não estão visíveis a ninguém. Não é verdade? Está enterrada lá a raiz profunda, para que aquela árvore permaneça de pé. O alicerce está lá, cavou um buraco grande, fez um alicerce para que a casa seja construída e não caia. É algo que ninguém vê, mas está acontecendo dentro, no íntimo. É Cristo habitando no coração.
Essa é a minha oração por essa igreja. Que essa igreja seja cheia do poder do Espírito Santo, que ela esteja arraigada, alicerçada em amor, que nós não desanimemos por conta das circunstâncias, que não sejamos apáticos na presença de Deus, mas que sejamos cheios do Espírito para que o nosso caráter, os nossos pensamentos, as nossas atitudes sejam transformadas por Deus. Isso não é algo que acontece apenas do lado de fora, é algo que acontece no nosso homem interior. A gente pode maquiar bem o exterior e as pessoas olharem e falarem, está na igreja. Mas Deus conhece o nosso interior, irmão. O salmo que nós lemos no início do culto diz que Ele não se agrada de sacrifícios e holocaustos, mas de um coração quebrantado, um coração contrito na sua presença. O crente precisa ser alguém que tem raiz, que tem alicerce. Não que tenha uma fé superficial, que qualquer situação... eu vou sair da igreja. Qualquer situação, vou me desviar. Qualquer situação, eu vou cair no pecado. A vida do crente não pode ser essa montanha russa espiritual, não, irmãos. A gente está arraigado, alicerçado no amor de Deus. Isso faz com que a gente permaneça firme, mesmo no meio das circunstâncias mais difíceis. Cristo habita no nosso coração. Ele não está apenas nos nossos lábios. Ele está no nosso coração. É diferente, irmãos. Amém? É diferente quando a igreja está cheia de pessoas que querem Deus, que querem ser cheios do Espírito Santo, que querem transbordar do amor de Deus. Paulo ora para que a igreja dos Efésios seja assim, para que então ela seja uma igreja abençoada, para que os seus membros sejam cheios, para que ela seja uma família. Se você precisa guardar alguma coisa hoje, guarde isso. Deus quer fazer uma obra no seu interior, lá dentro, onde ninguém vê. Ele quer fazer uma obra no seu interior. Ele quer raiz, tem que ter alicerce. É algo profundo, é algo que acontece dentro. Tem muita gente vivendo de aparência, muita gente vivendo do passado. Lá no passado eu orava, lá no passado eu ia para a reunião de oração. Lá no passado, Deus quer te dar hoje, irmão. Há muita gente olhando para... poxa, esse pastor é uma bênção. Poxa, aquele irmãozinho do louvor é uma bênção. Poxa, aquele irmão que participa da reunião de intercessão é uma bênção. Você é uma bênção, irmão. O Espírito de Deus habita em você. A profundidade, a altura, a largura, o comprimento do amor de Deus pode alcançar qualquer pessoa. O mais pobre pecador pode ser alcançado por esse amor que não conhece dimensão, que vai muito além de qualquer dimensão, o amor de Deus por nós. Esse amor de Deus por nós, que excede todo entendimento, que é tremendo, que nos protege, que nos guarda, que nos impede de cair, que nos faz querer a cada semana ser cheio da presença de Deus. Poxa, hoje eu vou lá porque eu preciso ser cheio da presença de Deus. Eu vou lá na igreja, eu vou buscar, eu vou me entregar, eu vou cair aos pés do Senhor para que Ele me dê mais do seu Espírito, para que eu possa permanecer firme. Versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Dentro, cada um de nós, buscando a Deus, Deus vai fazer coisas tremendas na nossa vida e nesse lugar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. O seu poder opera em nós. Mas para isso você precisa ter sede de Deus. Você precisa fazer a sua parte. O Senhor certamente fará dele, mas você precisa fazer a sua parte. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque a Ele enquanto Ele está perto. Busque o Senhor de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Se aprofunde na presença de Deus.
Conheça a palavra de Deus, tenha vida de oração, seja cheio do Espírito Santo. Saia de uma vida espiritual superficial, saia do automático, saia dessa coisa robótica, religiosa, que você vem para a igreja e você já não sabe nem mais por que você vem para a igreja. Tem que ter um coração batendo aqui por Cristo. Um coração batendo, um coração ansioso pela presença dele. Algo dentro de você precisa mudar. Algo dentro de você precisa se transformar. Para que você esteja cheio do Espírito Santo, arraigado e alicerçado no amor de Deus. Busque o Senhor e Ele se deixará achar. Amém? Vamos ficar em pé.